Antes de dar continuidade ao painel, eu quero convidar para compor a mesa, para uma última intervenção, ao final, a doutora Cleopatra, Dúmbia Henry, diretora do Departamento de Normas da Organização Internacional do Trabalho. Doutora Cleopatra, por favor. Queira tomar assento à mesa. É com muita satisfação que agora passo a palavra ao eminente professor Mário Ackermann, que é um estudioso, dentre tantos e múltiplos temas da rica vida acadêmica de Sua Excelência, também é um estudioso da greve no serviço público. Tem a palavra, eminente professor Mário Ackermann. Muchas gracias una vez más, señor presidente. Senhor presidente, por darme esta me dar esta oportunidade curiosa e excepcional oportunidade de ser o último orador deste importante painel. Eu antes de abordar o tema do Convênio 151, da Convenção 151, que é o que eu realmente vou falar, e se você permitir, senhor presidente, eu me sinto obrigado, compelido, forçado a fazer um comentário pessoal sobre algumas afirmações que eu escutei ontem durante a tarde, em ocasião do último painel. E que se eu tivesse respondido naquele momento, certamente eu teria feito com uma inusitada violência e provavelmente com modos não bem vistos. Felizmente, eu passei uma boa noite e hoje, já agora mais tranquilo, eu posso dizer o que a serenidade do espírito me leva a expressar nesse momento. Eu fiquei absolutamente surpreso, indignado, ofendido pelos comentários que eu escutei ontem de boca de dirigentes sindicais sobre a Convenção 87 da OIT e a liberdade sindical. A Convenção 87 da OIT fala a respeito de um direito humano fundamental, é patrimônio cultural da humanidade, é consequência imediata da Declaração dos Direitos do Homem de 1948. Há trabalhadores que perderam a vida, que perderam a liberdade, que sofreram torturas no mundo inteiro para defender esta convenção internacional. Que um dirigente sindical diga que não quer a Convenção 87, que não quer que o seu país, um país exemplar, um país que é modelo para toda a América Latina, um país que o resto dos países, principalmente os países em vias de desenvolvimento, olham como modelo, como exemplo de como, com a democracia, é possível sair da pobreza e seu desenvolvimento, que um dirigente sindical deste país diga que não quer para si a liberdade sindical, ofende a consciência universal. É necessário relembrar que o direito à liberdade sindical não apenas está na Convenção 87, mas também de forma expressa nos pactos do ano de 1966, os quais este país também tem obrigações, os pactos de direitos econômicos, culturais e sociais e o Pacto de Direitos Políticos e Civis, que provém de raízes políticas diferentes, mas dizem exatamente a mesma coisa em matéria de liberdade sindical. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que quando eu cheguei a este país, quando eu fui convidado para participar neste importantíssimo seminário, eu pensei que teríamos apenas discussões jurídicas e me preparei para as discussões jurídicas. Imediatamente farei algumas considerações jurídicas a respeito desta Convenção 151 da OIT. Nunca imaginei que eu me depararia
una expresión del sector sindical que coincide con las expresiones de los países, de los gobiernos de los países más autoritarios y de los empleadores más reaccionarios que tiene el mundo. Es decir, oponerse a la idea de libertad y democracia sindical. Então, por isso, senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo uma vez mais por ter provocado este debate, por ter convidado a Organização Internacional do Trabalho para participar dessas discussões, porque finalmente a partir da mudança de ideias, da reflexão e da discussão e do esclarecimento, principalmente do esclarecimento, probablemente empecemos a contribuir para que esas expresiones sean realmente, como creo que son, verdaderamente minoritarias, marginales y mezquinas. Então, obrigado anticipación. Y ahora sí, si me permiten ustedes, poder fazer esse comentário. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Agora sim, eu vou falar del tema que me han asignado que me foi designado e que também gostaria de fazer alguns esclarecimentos, porque eu escutei as exposições do juiz Saudet e o senador Ferreira, e eu vi que eles se centraram principalmente na questão do direito à greve dos servidores públicos da administração pública. E isto vem associado no título deste painel, que é Direito à Greve e Negociação Coletiva no Setor Público, implementação da Convenção 151 da OIT no Brasil. Então, isso é necessário um esclarecimento prévio e fundamental, e veja como tudo está relacionado. A Convenção 151 da OIT não trata do direito de greve, não há uma única menção do direito de greve, não há uma única referência do direito de greve. O direito de greve vem da Convenção 87, o direito de greve dos servidores públicos está na Convenção 87 da OIT, e daí derivou o seu reconhecimento pelos órgãos de controle da OIT. A origem da Convenção 151 está nas limitações que tem o Convênio 98, quando diz que não trata da situação dos servidores públicos a serviço do Estado. Porque não por el artículo 1º, 2º y 3º del Convenio 98, da Convenção 98, de la discriminación, de la protección contra la discriminación y la protección contra la injerencia en la vida de las entidades sindicales. Ese no es el problema central, la limitación mayor para la aplicación del Convenio 98 en ese sector. El problema estaba en el artículo 4 del Convenio 98, que se ocupa de la promoción de la negociación colectiva. Esto fue acentuado, esta dificultad fue acentuada cuando el Convenio 135 de la OIT sobre representantes de los trabajadores en empresas tampoco trata de la situación de los empleados al servicio del Estado. Esto explica que en el año 1978 se intentara encontrar una respuesta normativa a través de un convenio internacional a esta particular situación laboral que es la de los trabajadores al servicio del Estado. Y esto reclama dos o tres observaciones preliminares. La primera, las particularidades que tiene el Estado como empleador. Y la segunda, las limitaciones, las notables limitaciones que aparecen para instrumentar y desarrollar la negociación colectiva en el sector público. Por cierto, yo me voy a detener en algunas consideraciones a respeito disso. 20 minutos, 17 minutos, es un tiempo exiguo, apenas suficiente para poner algunos títulos, pero yo voy a tratar de levantar alguns assuntos. Então, eu vou falar das questões mais importantes da Convenção 151, que são o artigo 7º, que trata dos mecanismos de participação dos trabalhadores do Estado na determinação das suas condições de emprego, e o oitavo, que fala da solução dos conflitos. E aqui, de novo, o tema da linguagem, e que eu voltarei a mencionar. Falar de solução de conflitos não quer dizer falar de greve. A greve é um meio de pressão.
pero que no tiene que ver con la solución de los conflictos. La solución de conflictos es un medio para superar la discrepancia que puede existir entre empleadores y trabajadores, mas perfeitamente imaginável e desejável que los conflictos se solucionen sin transitar pelas medidas de força, sem transitar pela greve. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones pierden ambas partes perdem a greve, situaciones de daño, situaciones no deseables, que deben existir, sobre todo la huelga, existir a greve como expressão de um direito fundamental, que se chama liberdade sindical, para recordarlo, simplesmente para fazer esse lembrete, é um dano à empresa e um dano aos trabalhadores. Isso não é desejável para ninguém, menos ainda no setor público, em que veremos imediatamente a situação afeta, por sua vez, os direitos de terceiros, normalmente alheios ao conflito. Dos o tres señalamientos entonces acerca de qué estamos hablando, por qué son distintas las relaciones de trabajo en el sector público. Porque el empleador es diferente. El empleador, el Estado, es completamente diferente. No es un empleador común. Si uno mira a un trabajador do Estado, se olharmos o senhor que acaba de trazer o café, que é igual do que qualquer outro trabalhador do setor privado. E o antecipo também, porque falamos da limitação da greve no setor público, e eu asseguro que se os empregados que servem café no Poder Judicial fizessem uma greve, nós não teríamos nenhum inconveniente, a vida continuaria normalmente, e provavelmente se o ministro Lélio fosse privado de um senhor que trouxesse café, até melhoraria a sua saúde. Então, na verdade, isso não deve ser tratado desta forma. Os trabalhadores são iguais. Os trabalhadores são iguais. Os trabalhadores do Estado, os trabalhadores do Estado trabalham pelas mesmas razões pelas quais trabalha qualquer trabalhador do setor privado. Trabalham para receber um salário digno, um salário com o qual possa viver dignamente, para ter condições dignas e saudáveis de trabalho. Então, é necessário ter um trabalho saudável. E os trabalhadores também. Então, a diferença é que temos a questão do empregador. O empregador estatal é completamente diferente, é completamente diferente. Porque, además de ser empleador, porque além de ser empregador, ele tem o poder normativo. As regras são fixadas pelo Estado. Então, essa primeira diferença é a que marca a diferença entre as relações. Por quê? Porque pode ter autonomia para negociar, mas também ter autonomia para colocar Hay una segunda diferencia as que es regras da fonte importante. estatal. E há uma outra diferença. O estatal não tem fins lucrativos. É claro que alguns funcionários podem ter esse objetivo pessoal, mas isso faz parte da patologia do Estado. O Estado não tem fins lucrativos. E sim tem obrigações de serviço. O Estado não tem fins lucrativos, mas tem obrigações de serviço, mas o Estado, é o maior empregador do país. É o maior empregador do país. Em nenhum país do mundo, em nenhum país do mundo, não há nenhuma empresa privada que tenha mais trabalhadores do que o Estado. Então, o Estado é o primeiro empregador do país. E, a partir desse ponto de vista, já que é o maior empregador do país, já que tem o monopólio das normas de fonte estatal com eficácia geral, o Estado é, portanto, um empregador modelo. Tiene que dar el ejemplo en las relaciones de trabajo. Y esto es especialmente importante en un sistema democrático, porque el Estado no puede ser democrático de la puerta para afuera y autoritario de la puerta para adentro. La democracia no termina en la puerta de los ministerios, ni en la puerta del Poder Judicial. Y las relaciones de trabajo con libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, participación de los trabajadores en la determinación de sus condiciones de trabajo y derecho de huelga, greve são extensões da democracia no interior da vida dos ministérios e da autoridade pública. Isso nos leva então a olhar de outra forma as relações coletivas no setor público. E no momento de buscar como fazer para que possamos consagrar a vida democrática nas relações de trabalho, nós vemos que não há nenhuma dificuldade em reconhecer o direito de sindicalização, absolutamente nenhuma, ao contrário, há um dever de reconhecê-la. Insisto, há um dever de reconhecê-la sobre as regras fundamentais da liberdade sindical. Mas a negociação coletiva não pode ser igual por uma quantidade de razões, entre outras as dificuldades para comprometer
porque la negociación colectiva suele tener contenido económico y el Estado tiene la limitación de la partida presupuestaria. Da partida orçamentária. É o parlamento que vai decidir que dinheiro está disponível, então vai ter que negociar nesse âmbito, com essa limitação, com este marco econômico. Después va a ser muy dificultoso entonces encontrar quién negocia en nombre del Estado. Quem negocia em nome do Estado. Vamos a tener contradicciones. Porque aí teremos contradições. El Ministerio de Trabajo va a querer intervenir en la negociación colectiva porque el Ministerio de Trabajo no quiere conflictos. Trabalho não quer conflitos. El Ministerio de Trabajo es el responsable para que las relaciones de trabajo se lleven a cabo armoniosamente. Feitas de forma harmônica. La administración del Estado, el organismo del Estado, que se llame, como quiera que se llame, Ministerio de Servicio Público, Ministerio de Servicio Civil, Secretaría de la Función Pública, como quiera que sea, es el jefe de personal del Estado. Do pessoal y tiene do muy Estado. Pocas ganas de negociar e colectivamente. Tem pouca vontade de negociar coletivamente. Tiene una cultura autoritaria, tem uma cultura autoritária, tem uma cultura estatutária. Y no quiere negociar colectivamente. E não quer negociar coletivamente. Una contradicción con la pretensión del Ministerio de Trabajo. Pero cuando se pongan de acuerdo, mas ainda quando va a faltar el que ponga el dinero. Y va a tener que venir también el Ministro de Economía o el Ministro de Finanzas. Una de las dificultades mayores en las relaciones colectivas en el sector público es poner de acuerdo a tres sujetos del sector empleador que tienen criterios e intereses contradictorios. Los trabajadores siempre quieren lo mismo. Os trabalhadores sempre querem a mesma coisa. Os trabalhadores querem viver melhor e querem receber melhor. Então aí é mais fácil. A dificuldad está en unificar el criterio del sector empleador. Esto es lo que indica las dificultades para diseñar un modelo de negociación colectiva. Y esto explica entonces la regla del artículo 7 del convenio 151 de la OIT. Porque los artículos previos, si ustedes los miran cuidadosamente, no hacen sino reproducir las reglas de los artículos primero, segundo y tercero del convenio 98 y otras reglas del convenio 135 de la OIT. La clave, por eso decía yo, la clave en estas normas, en este convenio 151, está en el artículo 7, que se ocupa de la participación de los trabajadores en la determinación de sus condiciones de empleo. Y empieza diciendo que lo ideal sería que se regulen a través de negociaciones que lleven a la negociación colectiva, pero inmediatamente aclara, o de cualquier otro modo, que suponga la participación de los trabajadores en la determinación de sus condiciones de empleo. Y ahí viene la primera explicación a la pregunta que yo le dirigí al senador Ferreira. Si cuando elaboró su proyecto tuvo en cuenta los criterios de los órganos de control en esta materia, porque la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha dicho muchas cosas sobre qué significa esto de la participación de los trabajadores en la determinación de las das condições de emprego, o que significa a negociação sincera no setor público e também é necessário associá-lo com a recomendação 159 da OIT. Miren ustedes qué cosa. Olhem aqui. Porque todo tiene que ver con todo. Tudo está relacionado com tudo. Famoso periodista argentino. E isso foi dito por famoso jornalista argentino. Tudo se relaciona com tudo. Ayer, entre otras cosas, entre otros errores, entre outros erros, también tengo que decirlo, porque também eu devo dizê-lo, le atribuyo más las desagradables cosas que escuché ayer, as desagradáveis coisas que eu escutei ontem, eu atribuo mais a ignorância do que a má fé. Eu poderia dizer, desde su formación cristiana, a partir da formação cristã, o meu amigo ministro Lélio, este senhor não sabia do que estava falando. El convenio, la recomendación 159 de la OIT, al ocuparse, entre otros, de la regla del artículo 7, pero también del artículo 8 sobre solución de conflictos, le da una respuesta, a esta imputación absurda y huérfana de todo sentido,
que se le hace al Convenio 87 cuando dice que promueve la proliferación de entidades sindicales, que promueve la pluralidad sindical. No, lo que promueve el Convenio 87 es la libertad sindical, que los trabajadores pueden darse las organizaciones que ellos estimen pertinentes. Lo deseable es que los trabajadores tengan unidad, que se pongan de acuerdo, que formen un frente común. Pero si no se ponen de acuerdo, terão o direito de formar as entidades que julguem pertinentes. Por que digo isso? Porque o segundo ponto da recomendação 159, que complementa, por cierto, al convenio 151, dice: los procedimientos a que se hace referencia en el párrafo anterior del presente párrafo, el subpárrafo anterior del presente párrafo, deberían ser de tal naturaleza que no estimulen la proliferación de organizaciones que cubran las mismas categorías de empleados públicos. Esto es exactamente lo contrario de lo que se dijo ayer, imputándole al convenio 87 esta idea de promover la proliferación. Esto es exactamente lo contrario. Esto se resuelve muchas veces, como tantas veces, cuando uno pretende hablar de algún texto. La mejor manera para poder hablar de algún texto es leerlo. Ayuda extraordinariamente a la comprensión de la lectura. Lo mismo digo del convenio 87. A mesma coisa eu digo a respeito da Convenção 87 e dos critérios dos órgãos de controle da OIT. El segundo punto sobre el que trata el convenio 151 de la OIT en la materia que nos ocupa es el artículo octavo. El artículo octavo del convenio 151 toma conciencia de aquello que explicaba uno de los grandes directores técnicos que tuvo el fútbol argentino y que nos llevó, con la ayuda de los militares, a ganar el campeonato mundial del año 1978. El señor Menotti, insisto, un gran director técnico, grande treinador, cuando hablaba del juego en el área, quando falava de jogo na área, ele dizia: antes de entrar, hay que saber salir. É necessário saber sair. Y esto es cierto. Isso é verdade. Si uno entra al área y no piensa cómo va a salir, existen grandes posibilidades de que se coma un gol de contragolpe. De que aconteça gol contra. Con la negociación colectiva pasa com a negociação coletiva acontece exatamente a mesma coisa. Antes de sentar-se à mesa de negociação, é necessário pensar se se chega a ponto morto o que ocorre se chegarmos a ponto morto da negociação. O que acontece se as partes não entrarem em acordo? Antes de entrar, é necessário pensar como sair. Como sair são os mecanismos de solução de conflitos. E sobre este tema, também, o artigo 8 da Convenção 151 da OIT, sem fazer nenhuma referência aos meios de pressão, la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr de manera apropiada las condiciones nacionales por medio de negociaciones entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, que son los dos primeros mecanismos de negociación asistida, tanto la conciliación como la negociación, como la mediación, conciliación y mediación, son mecanismos de negociación asistida. El arbitraje es delegar en un tercero la solución del conflicto. ¿Cuál es el requisito para todo esto? Tienen que ser establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados. Si yo pongo para resolver un conflicto en el Ministerio de Trabajo, entre los funcionarios del Ministerio de Trabajo y el Ministerio, pongo como árbitro al Ministro de Trabajo, es altamente probable que los trabajadores desconfíen. De manera que lo que habrá que buscar, y ahí sí va a jugar la propia negociación entre las partes, en diseñar un mecanismo que resulte confiable para estas partes, con personalidades independientes, profesores universitarios, ex-magistrados, un cuerpo de conciliadores o mediadores para que pueda resolver la controversia. Para que se resolva a controvérsia. Esses dois artigos são o núcleo da Convenção 151. Si quieren hablar de reglamentar el convenio 151, ocúpense del artículo 7º y vejam o artigo 7º e o 8º. Y me quedan 4 minutos. E ficam ainda 4 minutos antes que o senhor presidente mencione esse fato. Mis colegas de mesa, os meus colegas da mesa, aqui está o título também, voy a dedicar 3 minutos questão da greve. Eu vou dedicar 3 minutos a esse tema, direito de greve, com uma indicação. Gran jurista argentino, há grande jurista argentino que morreu há alguns anos, que se chamava Genaro Carrió, que decía
La primera de las discrepancias entre los juristas comienzan por una discrepancia del lenguaje. Entonces, pongámonos de acuerdo acerca de qué estamos hablando. Porque hablaban de la huelga en los servicios públicos y hablaban de derechos humanos. Bueno, voy a decir desde qué lugar hablo yo, tanto de derechos humanos como de servicio público. De serviços públicos. Derechos humanos Direitos humanos dice tantas cosas. Fala a respeito de es una muitas expresión coisas. Tan é uma polissémica expressão polissêmica. Cualquiera puede poner ahí lo que le venga en gana. Pode colocar aí o que quiser. Entre otras razones, porque los derechos são humanos. El derecho es una creación del ser humano. Los animales no crearon los derechos. Não criaram os los seres direitos. humanos ahora han diseñado esto de los derechos de los animales. Os direitos dos animais, mas en cualquier momento vamos a aparecer los derechos de las computadoras y de las máquinas que ya pasan a ser un poco más importantes que nosotros. Que já começam a ser mais Pero el derecho es importantes una do que nós creación humana. mesmos, mas o direito é uma criação Cuando hablamos humana. de derechos humanos, Quando falamos de direitos aquellas humanos, cosas que falamos hacen daquelas coisas a la vida de las personas. que Por extensión lo fazem hemos hecho. a vida Pero hay tres das tipos de pessoas. derechos Então, humanos. há três tipos de direitos humanos. Están los derechos humanos Nós temos comunes. os direitos humanos comuns. Los derechos humanos Os comunes. Entre direitos los que humanos en el comuns, sistema e capitalista no sistema está naturalmente capitalista, incluido el derecho de naturalmente está propiedad. incluído o direito de propriedade. Lo vuelvo a decir. E eu volto a repetir. En el sistema No capitalista, entre los sistema derechos de los seres humanos, está el derecho de entre os propiedad. direitos dos seres humanos está o direito Pero de es apenas propriedade. uno de los Mas é muchos derechos somente que apenas tienen los um seres dos humanos. vários El Código que tem Civil se ocupa muchísimo de esta os materia. seres humanos. Y nadie puede decir que en el Código ninguém Civil pode dizer que se no regulen Código cosas que Civil no son derechos de coisas los são humanos. reguladas que No alcanza não con sejam decir humanos. derechos humanos. El paso siguiente Então, lo se o dio passo a partir seguinte foi dado de la a Declaración partir Universal da de los Declaração Derechos Universal dos Humanos del año Direitos Humanos do ano de 1948, donde se crea una 1948, segunda e categoría, aí foi criada uma que son segunda los derechos categoria, que humanos são os direitos fundamentales. humanos fundamentais. Y el paso posterior E o passo fue reconocer que posterior dentro de foi los derechos reconhecer que humanos dentro dos fundamentales direitos humanos hay derechos fundamentais humanos há direitos absolutos, humanos absolutos, frente a los cuales perante los os demás quais derechos os humanos, outros aún los direitos fundamentales, humanos ainda deben fundamentais capitular, devem encuentran una barrera infranqueable. estar presentes. ¿Por qué digo esto? E encontra uma barreira. E por que eu digo isso? Porque la relación de servicio Porque a público relação do serviço es, público como las buenas relaciones como entre as los boas seres relações humanos, entre os seres una humanos, relación triangular. uma relação triangular. El número 3 O número 3 es un número clave é en la vida número de las chave personas. na vida No lo das digo pessoas. solamente por la E OIT não apenas y el pela OIT tripartismo, e a questão porque 3 son los poderes del tripartite. Estado. 3 são os poderes do Estado. 3 son las partes en el proceso 3 são as judicial. partes do processo 3 son necesarios para que un 3 matrimonio são necessários funcione. para que o matrimônio funcione. El tercero pondrá, O terceiro, cada uno pondrá el tercero alguém colocará o terceiro donde le quede más cómodo. aonde ficar aí Pero mais particular de las relaciones triangulares. Yo me refería a los hijos. cômodo. Yo no sé en qué Eu estava pensaban falando ustedes. dos filhos. Eu Tá? não sei do que vocês estavam Eh, pensando. Pero la clave Mas en a las relaciones chave triangulares nas relações es que ninguna de las triangulares é partes que nenhuma avance das desmesuradamente partes sobre la avança posición de la otra, sobre a porque si posição no el da sistema outra, se porque senão o deslegitima. sistema fica sem Cuando la huelga se legitimidade. produce Quando a en greve un ámbito é que produzida afecta no âmbito que derechos de afeta os terceros, direitos de terceiros, ese tercero tiene este derecho a terceiro ser tem protegido. direito a ser Y protegido. aquí entonces lo que hay que E ver aqui, então, o es que si ese devemos derecho, ver é ese se esse tercero direito, se se ve esse afectado terceiro en un fica derecho afetado común, num direito en un comum, derecho fundamental num direito o en un derecho fundamental ou absoluto. num direito absoluto. Si ese tercero se Se ve esse afectado en un terceiro é derecho afetado absoluto, num direito se puede absoluto, prohibir el então ejercicio podemos de proibir huelga. o No ya exercício de reglamentar, greve. prohibir. Proibir. ¿Y a qué vamos a llamar derechos E o que absolutos? chamamos de direitos Por eso yo absolutos? le Então, por pregunté isso al que eu senador perguntei Ferreira ao si senador había Ferreira examinado se ele los tinha criterios de los examinado os órganos de critérios control, dos porque yo órgãos leí de su controle, proyecto, porque eu tengo li el o seu proyecto de ley projeto, del eu tenho um senador. projeto de lei aqui do Pone senador, en el catálogo e de ele derechos coloca no y catálogo de servicios direitos e esenciales serviços essenciais algunos que no parecen tales. alguns que não ¿Por qué? parecem tais. Por Al quê? menos a los ojos de la Pelo OIT. menos Porque nos para la olhos da Organización OIT, porque para a Internacional del Organização Trabajo, Internacional do servicios Trabalho, esenciales serviços son solamente essenciais são aquellos apenas cuya aqueles interrupción cuja interrupção pueda poner en peligro vai la vida, colocar em la perigo salud a o vida, la a seguridad saúde de ou la a persona segurança en todo da o parte pessoa de la población. ou parte La da vida, população. la salud. A vida, No me aplauda a mí, a eso saúde. fue el OIT. Por favor, isso Esto foi OIT. Não no me tengo aplaudam, mucho que ver con por esto. favor. Yo llegué tarde al Eu OIT cheguei cuando tarde no esto OIT. estaba dicho hacía mucho Isso já tiempo. tinha sido dito há muito Esos tempo. son derechos absolutos. Estes Frente al são derecho a la direitos vida, el derecho de absolutos. huelga Então, o direito à tiene que greve rendirse.
ahí no se puede hacer huelga. Não pode ser feito. La vida es más importante que cualquiera de los derechos de los trabajadores. Qualquer direito dos cualquier trabalhadores. reclamo que Então, habrá que encontrar otro mecanismo para la protesta, outro mecanismo para protestar, outro mecanismo para a pressão. pressão. Mas o direito à vida, à saúde, à segurança são barreiras. Esto fue complementado por la OIT porque el servicio social puede serlo en sentido estricto o en aquellas hipótesis cuando la prolongación o duración o extensión del conflicto pueda poner en peligro la vida, la salud y vuelvo al proyecto del senador Ferreira. Un día en el que no haya recolección de basura no cambia nada. Y de hecho en muchos países los días domingos no se recoge la basura. Pero si yo dejo de recoger la basura 3, 4, 5 días, bueno, ahí estoy en un terreno que puedo poner en peligro eu posso colocar em perigo a vida ou a saúde. E há atividades em que a huelga deve ser proibida. As Forças Armadas, a polícia, a Força de Segurança não podem fazer greve. Então, isto ha sido admitido também. Isso foi admitido também. E para dar o passo seguinte, porque eu falava de direitos eu falava então dos direitos humanos fundamentais absolutos. Quando se trata solamente de direitos quando se trata apenas de direitos humanos ou fundamentais, o direito de se deslocar, de viajar, e também algo que disse a OIT, em alguns serviços que não sejam essenciais, mas de significativa trascendência, uma que não é significativa transcendência, que não é a mesma coisa. Se puede imponer então cuota é possível impor uma cota de serviços, ou seja, aqui há que manter quotas de serviço. Este é um país extenso, esse é um país enorme, realmente enorme. E para ir de Porto Alegre a Fortaleza, uno não pode ir em um táxi nem em um coletivo. Tem que tomar um ônibus, você tem que pegar um avião. Então, ¿cómo se resuelve esto? En lugar de haber 3 vuelos diarios, tendría que haber un vuelo diario. Pero por lo menos algún voo para que el servicio no se interrumpa completamente, não fique completamente interrompido, porque é de significativa transcendência. De ninguna manera me parece razonable que todo el transporte público sea un servicio esencial. De ninguna manera lo es. De forma alguma, de ninguna manera lo es. De nenhuma forma. Porque la huelga, en cuanto a derecho humano fundamental, porque es una expresión de la libertad sindical, puede algunas veces provocar incomodidades a los usuarios. Incomodidades, porque crea incomodidades a terceros. Cuando la huelga se produce en un establecimiento metalúrgico, hay un tercero que también tiene una incomodidad, que es el proveedor o el cobrador. Ese también va a tener incomodidad. Bueno, son las incomodidades que hay que sufrir por vivir en democracia y aceptar que la libertad es un valor superior. Dicho en otros términos, em outras palavras, falando de liberdade, eu acabei de roubar 6 minutos. Celebro que hayamos podido abordar estos temas. Celebro que empecemos a tener estas discusiones. Señor presidente, señores ministros del Tribunal Superior del Trabajo, les agradezco profundamente que hayan organizado este seminario y confío en que este seminario sea un primer paso, una primera provocación, para que con total honestidad, sinceridad y despojados de mezquindades en este país se discuta seriamente sobre la libertad sindical. A respeito da liberdade sindical. Muito obrigada. Agradeço imensamente, uma vez mais, o pronunciamento sempre denso, sólido, instigante do professor e autorizado do professor Mário Ackermann. Antes de dar continuidade, eu gostaria de passar 2 avisos muito rápidos. O primeiro deles é o de que a íntegra dos vídeos de todos os painéis e, portanto, de todo o seminário estará disponibilizada na internet a partir da próxima segunda-feira, mais precisamente no YouTube, na TV TST. O segundo aviso é a pedido do senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, que convida todos para a sessão solene hoje, 27 de abril, às 15 horas, em homenagem aos trabalhadores metalúrgicos, oportunidade em que igualmente será homenageado o nosso eminente colega, ministro Lélio Bentes Corrêa, a quem nós cumprimentamos pela merecida homenagem com que será distinguido na Câmara dos Deputados hoje à tarde.
Senhoras e senhores, a eminente doutora Cleopatra Doumbia Henry manifestou o propósito de uma intervenção derradeira neste seminário, e é sempre muito prazeroso ouvi-la, de modo que eu tenho muita alegria em conceder a palavra à Vossa Excelência, doutora Cleopatra, diretora do Departamento de Normas da Organização Internacional do Trabalho. Tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, magistrados, senhoras e senhores. Eu gostaria de falar apenas durante alguns minutos, não mais do que isso. Eu gostaria de assinalar em meu nome, em nome dos meus colegas, no fechamento deste evento, que este seminário foi de grande importância para o Brasil e para a OIT também. Nós participamos no passado, no Brasil, em outros seminários sobre liberdade sindical. Mas, nesta ocasião, foi possível aprofundar a respeito de temas muito concretos do conteúdo da Convenção 87. Falamos durante 2 dias e meio, falamos sobre a unicidade e falamos sobre o pluralismo sindical. Falamos das organizações de trabalhadores e de empregadores. E falamos da gestão financeira das organizações, entre outras questões. Senhor presidente, ontem, como tinha dito o Dr. Ackerman, nós escutamos um debate muito interessante e foi possível identificar algumas confusões, no meu ponto de vista, com relação ao conteúdo e com relação ao objetivo da Convenção 87. Como representante da OIT, eu tenho esta obrigação de fazer alguns esclarecimentos. Eu gostaria de esclarecer com relação ao artigo 2 da Convenção 87, e, em particular, com relação ao direito dos trabalhadores e dos empregadores para construir as organizações de sua eleição e de afiliação às mesmas, que a Convenção 87, o que esta convenção promove é a liberdade de escolha. Corresponde aos trabalhadores e aos empregadores decidir a respeito do sistema de pluralidade ou sistema de unidade desejável. Este sistema, o que importa aqui é que este sistema não deve ser imposto pela lei. Os órgãos de controle da OIT acompanham, é muito importante, acompanham e prestam assistência a todos os Estados-membros da OIT no que se refere ao que seja necessário, para que coloque a legislação e a prática com as convenções que os países ratificaram.
Também, o Comitê da Liberdade Sindical se pronunciou várias vezes com relação ao Brasil e a Convenção 87. Há muitos elementos que podem ser utilizados, mas a comissão de especialistas ou de peritos não pode fornecer assistência ou ajuda necessária com relação à aplicação da Convenção 87, porque, por exemplo, no Brasil, este não foi ainda ratificado, a Convenção não foi ratificada. Eu gostaria de aproveitar essa ocasião para convidar aos sindicatos, aos empregadores, junto com o governo do Brasil, para que continuem aprofundando essa discussão de forma tripartite. E, se fosse necessário, receber assistência técnica da OIT. Estas são as palavras que eu gostaria de deixar aqui, uma pequena explicação, mas ainda mais importante, eu gostaria de dizer para os atores sociais no Brasil, governo, empregadores e trabalhadores, é necessário continuar trabalhando em conjunto para que um dia o Brasil ratifique a Convenção 87, como todos os países da OIT. Muito obrigada. Agradeço uma vez mais a intervenção e o pronunciamento da doutora Cleopatra Doumbia Henry. Antes de finalizar, eu vou dirigir ao professor Mário Ackermann a pergunta eleita, dentre as várias que foram aqui formuladas e que a exiguidade do tempo não nos permite formular neste exato momento, e que é do seguinte teor, professor Mário Ackermann. Na verdade, são duas perguntas. Segundo o sistema de supervisão das normas da OIT, o direito de greve deriva de qual convenção da OIT? Primeira pergunta. Segunda, o senhor pode indicar, segundo o sistema de supervisão de normas da OIT, se a greve pode ser objeto de restrições ou proibições? Não há alusão se se trata de pergunta de greve no serviço público, mas suponho que sim. Bien. Las dos preguntas están vinculadas. As duas perguntas estão vinculadas. La OIT no tiene ningún convenio, ninguna norma que expresamente, en forma expresa, regule el ejercicio del derecho de huelga. Apenas hay una mención en el convenio 105 sobre trabajo forzoso que prohíbe la imposición de trabajo forzoso por el mero hecho de haber participado en una huelga. Sin embargo, el artículo 3, apartado 1, del convenio 87, cuando habla de los derechos colectivos de las entidades sindicales, en su última frase dice que podrán formular su programa de acción. Esto tiene dos observaciones. La primera, que está referida esta norma a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones de empleadores. Por suerte, nadie pensaría que los empleadores tienen derecho de huelga, pero esto abriría alguna discusión interesante acerca de si las organizaciones de empleadores pueden ejercer medios de presión, llámese cierre patronal, local, como organizaciones, no como empleadores individualmente, porque para la OIT el derecho de huelga es un derecho colectivo de las entidades sindicales. Digamos, el derecho a formular su programa de acción. De ahí los órganos de control han derivado
el reconocimiento del derecho de huelga. Y esto fue muy importante para todos. Fue importante, por cierto, para los trabajadores, pero más importante lo fue para los empleadores, porque gracias a que se reconoce el ejercicio del derecho de huelga, se lo pudo reglamentar, se le pudo poner límites. Si uno no reconoce un derecho, no lo puede limitar, no lo puede reglamentar. Queda como una mera libertad no sujeta a restricción alguna. Y esa es la construcción que han hecho los órganos de OIT. Y algo creo haber explicado cuando dije que el derecho de huelga puede ser limitado y aún prohibido. Se puede prohibir que los médicos hagan huelga, se puede prohibir que se interrumpa el servicio de agua, se puede prohibir que se interrumpa el servicio de luz. Lo que han hecho los órganos de control a partir de esta base teórica es, en casos concretos, y yo los invito a leer la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, publicado en el año 2006, el último del año 2006, y también el estudio general que acaba de publicar la OIT, producto del trabajo de la Comisión de Expertos, en el que se vuelve sobre ese tema y se hace una referencia a qué servicios en casos concretos han sido considerados esenciales. Esto no es un catálogo cerrado, es producto de casos en que se ha examinado una situación y se ha evaluado si en este caso es esencial o no es esencial. Y para poner un ejemplo y concluir con esto, dar una respuesta final. La educación para los órganos de control no es un servicio esencial en sentido estricto. No es un servicio esencial en sentido estricto. Una huelga en el ámbito de la educación no pone en peligro la vida, la salud y la seguridad de la persona. Uno dirá, pero qué disparate, qué cosa más esencial que el derecho a la educación. Puede transformarse en esencial por la prolongación, extensión o duración del conflicto. Y si en cambio, por ejemplo, puede ser un servicio de significativa trascendencia a la que hay que poner un servicio mínimo. Por ejemplo, estoy pensándolo por mi cuenta porque esto no lo dijeron los órganos de control, pero podría hacerse con la educación lo mismo que se ha hecho en Italia, cuando las partes regularon el ejercicio del derecho de huelga en la educación. ¿Y qué dijeron? Número mínimo de días de clase y obligación de los profesores, obligación de los docentes de tomar los exámenes finales y las evaluaciones. Esto resuelve el problema. Se puede hacer huelga, pero con una limitación. Esto sería perfectamente compatible con los criterios de los órganos de control. Lo que se ha dicho, por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical, es que la provisión de alimentos en las escuelas y la limpieza de los baños en las escuelas es servicio esencial para la comunidad. Y ahí se puede prohibir el ejercicio del derecho de huelga. ¿Por qué? Porque si los niños van al colegio, los baños tienen que estar limpios y tienen que recibir la alimentación que está comprometida. Porque si no, estaría en juego la vida, la salud o la seguridad de la persona. Creo haber dado respuesta a ambas preguntas. Muito grato, professor. Senhoras e senhores, é tempo de encerrar o presente seminário. Travou-se aqui, ao longo de intensos 2 dias, um debate qualificado e democrático, e, ao mesmo tempo, denso e, em muitos momentos, acalorado sobre a candente questão da liberdade sindical. Valeu a pena? Claro. No famoso verso de Fernando Pessoa, ministra Rosa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, Manuel Campos. Pretendíamos um juízo crítico construtivo sobre o sistema sindical brasileiro. E, precisamente, professor Mário Ackermann, plantar esta semente para que ela germine. E creio que ela foi plantada e germinará e dará uma excelente messe. É certo que nós aqui, muitas vezes, e eu, evidentemente, estou entre eles, nos sentimos um tanto quixotescos. Às vezes eu lembro de Bertolt Brecht, que a ingenuidade é minha pedir aos donos do poder que mudem o poder. Mas, cumprindo o dever que dita a nossa consciência, promovemos a reflexão, o debate
extremamente qualificado, como aqui se deu, em nível elevadíssimo e com imensa participação, e eu estou certo que mesmo aqueles que não comungam das ideias majoritariamente aqui expostas, haverão de democraticamente fazer uma reflexão sobre tudo que foi aqui afirmado. De modo que valeu sim a pena, foi extremamente positiva a participação de todos os painelistas, de todos os conferencistas, e é por isso que eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos eles, e, em especial, agradecer e prestar o nosso reconhecimento à delegação da Organização Internacional do Trabalho, na pessoa da doutora Cleopatra Dubia Henry, na pessoa do doutor Horácio Guido e também na pessoa do eminente professor Mário Ackermann. E, em nome deles, manifestar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a todos os demais conferencistas e painelistas que, com o concurso de sua inteligência, concorreram em grande medida para o êxito deste evento. Quero agradecer a todos, também a todos os mais de 1.800 inscritos de todo o país que aqui acorreram para prestigiar este evento, o que muito nos desvaneceu e o que muito nos trouxe regozijo. Quero, ao finalizar, agradecer a todos cuja inestimável e incansável cooperação permitiu a realização deste seminário. Em particular, eu quero ressaltar e agradecer o meu colega e amigo, o ministro Lélio Bentes Correia. Quero ressaltar e agradecer também a colaboração do Dr. Stanley, que aqui nos honra com sua presença, e também a do meu colaborador, juiz auxiliar da presidência, Dr. Rubens Curado. Em nome deles, agradeço a uma legião de pessoas que se devotaram para que este evento pudesse ser realizado. A todos o nosso preito de gratidão. Está encerrado o seminário. Muito obrigado.